Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Rosas da Mediunidade para estudar o livro dos médiuns. Você já sabe, toda segunda-feira nós temos um encontro marcadinho para estudar o livro dos médiuns. Soraya chegando, Laudi, Denise, Fátima, tudo bem, meus amores? Que bom contar sempre com a companhia de vocês, é sempre uma alegria para todos nós estarmos aqui nesse estudo. E, na realidade, estudar é sempre muito bom. Principalmente estudar a doutrina espírita, que é melhor ainda. E estudar ao lado de vocês, aqui tendo a oportunidade de nós conversarmos, debatermos, estudarmos juntos. Então, fica realmente maravilhoso. Olha, é Fátima dando boa noite, aqui SC Safado, Cláudia, Caminho 66, sejam todos bem-vindos. Oi, Hildo, amigo, tudo bem? Meus amores, hoje o tema é muito interessante. Olha, Soraya, você está toda uma menina. Ah, tô de florzinha, Soraya, de novo. Semana passada estava de flor, hoje estou de flor de novo. Cíntia, Emerson, sejam bem-vindos. Fernandinha, prima, seja bem-vindo. Cíntia, todos bem-vindos, queridos amigos. Sempre uma alegria tê-los aqui. Hoje o nosso tema é maravilhoso, muito interessante. As pessoas sempre têm muitas dúvidas e muito temor sobre o que nós chamamos de lugares assombrados. Será que esses lugares assombrados existem? E em caso positivo, o que são? Como acontece? Por que acontece? Como nós devemos agir para, de alguma forma, lidar mais positivamente com esses lugares assombrados? Então, hoje, tudo isso nós vamos discutir e conversar no dia de hoje. Mas, como vocês já sabem, vamos iniciar com a nossa prece, fazendo realmente um pedido à espiritualidade amiga que possa estar conosco no estudo de hoje e depois vamos começar o nosso estudo. Hugo, Vero Produtora, Lucas, MB3, Preparações, sejam bem-vindos. Paulo, todos sejam bem-vindos, tá bom, meus amores? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, tirar toda e qualquer preocupação externa da nossa mente e dos nossos corações. Porque agora o momento é nosso. É um momento que nós escolhemos para agregar valores, para aprender, para conhecer um pouquinho mais sobre a mediunidade. Todos nós que temos não apenas curiosidade, mas já sabemos da importância que significa o estudo da doutrina espírita, da mediunidade, do evangelho nas nossas vidas. Estamos hoje aqui, mestre querido, conectados a Ti, esperando e pedindo que Tu possas nos cobrir com as Tuas bênçãos, com o Teu amor, com a Tua paz e que o entendimento se faça presente, que todos nós possamos realmente deixar o estudo de hoje mais serenos, com mais conhecimento, com mais luzes para seguir no caminho do bem, do amor e da verdade. Então que Tu nos envolva hoje por todo sempre, mestre querido, que assim seja. Vamos lá então, meus amores. Olha, espiritismo e meio ambiente sempre chegando aqui, tudo bem? Dayana, Martins, Carla, André. Hoje consegui na hora certa. Muito bem, André, seja bem-vindo. Meus amores, nós estamos então conversando hoje sobre dos lugares assombrados no capítulo 9 da segunda parte do livro dos médiuns, tá? Mas normalmente eu sempre já começo falando, já começo entrando aqui no entendimento do livro. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu queria ouvi-los um pouco. Primeiro, vocês acreditam que existem os lugares assombrados? E se vocês acreditam que sim, o que vocês acham que acontece para que os lugares assombrados de fato existam? Tá? Então eu queria ouvi-los um pouquinho, perceber qual é já o entendimento de vocês. Vocês devem já de filmes, da própria educação que nós tivemos. Nós já ouvimos falar seguramente daquelas sessões de exorcismo para lugares chamados assombrados. Será que isso resolve? Será que isso é a solução
para eventualmente nos livrarmos desses lugares que se dizem assombrados? Então, olha, a Fátima está dizendo sim, ou seja, existem os lugares assombrados. A Fátima também colocando que a energia daqueles lugares que faz com que, digamos assim, eles sejam considerados assombrados. Então, vamos ouvir, quero ouvir mais. Aqui, vamos ver, será que existem esses lugares? É o que eu quero saber, eu quero ouvi-los. Você, pessoalmente, será que existe? E se sim, o que é? Aqui, a leitura espírita está dizendo sim, são espíritos ligados à matéria que não querem sair dos locais. Olha, já trazendo aqui ideias para nós discutirmos. Interessante. Espíritos ligados à matéria que se prendem a determinados lugares e que não querem de lá sair. A Soraya coloca, eu acho que os espíritos querem nos chamar a atenção. Olha que interessante. Vejam quantas vezes nós já conversamos aqui dizendo que nós estamos rodeados de espíritos, certo? E nós não ficamos o tempo todo vendo situações ou residências ou casas nessa condição das chamadas casas mal assombradas. Então, por que será que alguns espíritos, se colocando aqui na observação da Soraya, por que será que alguns espíritos querem nos chamar a atenção? Qual é o objetivo deles? Será que é algum objetivo ruim? Será que eles querem nos prejudicar? Será que eles querem alguma outra coisa que possa não ser maléfica? Eu estou só instigando vocês, tá bom? Aqui a prima Fernandinha coloca espíritos ligados ao local. Muito interessante. Vocês concordam com a Fernanda? Quando ela coloca que são espíritos ligados ao local e com a Soraya também, que diz que são espíritos que querem nos chamar a atenção? O que vocês acham? A Claudinha Correia coloca, existe, de forma bem assertiva. Acredito pela pequena, em função da pequena evolução desses espíritos, pois se prendem aos assuntos mal resolvidos. Então, dando a entender que há assuntos aí mal resolvidos e, portanto, esses espíritos se prendem a determinados lugares. A Dalmi dando boa noite, mais corações aqui, Catiavi não sei pronunciar, que tá tudo junto aqui, mas seja bem-vindo. A Yara, todos aqui chegando. Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui MB3 coloca, espíritos que não encontram a luz atormentam lugares. Faz sentido, faz sentido. Messias diz, acredito que eles são amigos. Será que eles podem ser amigos também? Será que espíritos amigos utilizariam esses artifícios, deixariam uma casa mal assombrada para, de alguma forma, nos ajudar? Será que podem ser espíritos amigos? Muito interessante a tua colocação, Messias. Ainda não estou dizendo que está certa nem que está errada, mas já gostei da ponderação. Isso que é interessante. Muitos corações entrando, sejam todos bem-vindos. Então, olha, vocês já começaram a trazer ideias muito boas para o nosso estudo de hoje, tá? Vamos aqui, olha, a Dayana coloca, eu acho que eles ficam nos lugares que não conseguem se desapegar, por serem ligados à matéria, ficam de alguma forma presos a esses lugares e por isso causam esses fenômenos, ok? Vamos então, olha, vou ler mais um comentáriozinho e nós vamos entrar aqui no nosso texto, tá? O MB3 Preparações coloca, tem espíritos que nem sabem que morreram e como tem espíritos que não sabem que desencarnaram, que faleceram. Bom, então vamos aqui. Olha, agora eu gostei, os comentários, bastante comentários. Esses espíritos combinam com o grau, com o nível vibracional do local, então eles ficam ali presos dependendo do local. Interessante também, tá? Interessante também isso, em função da vibração do local eles se prendem ali. Podem ser espíritos zombeteiros. Gostaria de saber por que os tacos do meu estrela muito em volta da minha cama. Não consegui entender, Dalmi, a sua pergunta, minha querida. Que o André, acredito que o espírito ainda pouco esclarecido e muito ligado à matéria. Muito bem, vocês foram excelentes nas ponderações de vocês, todos estão certos, de alguma forma, tá? Na realidade, nós vamos ver aqui que existem várias razões que envolvem
os chamados lugares assombrados, mas tudo daquilo que foi colocado por vocês também tem lógica e tem um pouco, digamos assim, de razão e justifica essa situação. Só a Fernandinha colocou aqui, num local do meu trabalho, onde pacientes recebem transfusão sanguínea, e esses dias ouvi gemidos de criança, não tinha ninguém, era num sábado. Aqui, mas veja bem, prima, aí você ouviu. Será que só você ouviu ou outras pessoas ouviram? Porque os chamados lugares mal assombrados, em tese, várias pessoas que lá estão podem perceber aquela situação, aquele ambiente, aquela movimentação. Tá? No teu caso, como era só você, isso pode significar que realmente tinham ali pessoas presas naquele local. A gente sabe que local de hospital sempre tem muitos espíritos desencarnados e você até mesmo por uma audiência, aí teria que avaliar, você conseguiu ouvir essa criança. Precisaríamos saber se outras pessoas também conseguiriam, tá? Aqui a Ara Farego perguntando qual o assunto dos lugares assombrados, minha querida. Estamos estudando dos lugares assombrados. Será que eles existem? Caso positivo, o que é? O que são? Como resolver? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vejam, o que Kardec fez sobre os lugares assombrados? Ele fez várias perguntas aos espíritos sobre os lugares assombrados, sobre as pessoas, sobre os espíritos que possam estar naquele lugar. E nós vamos começar então a leitura dessas perguntas e vamos comentar. Qual livro? O Livro dos Médiuns, ok? Segundo livro da codificação kardeciana, capítulo 9, da segunda parte do livro dos lugares assombrados, tá bom? Elaine, já te achaste, minha querida? Ok? Alessandro, boa noite. Adão, boa noite. Olha, aqui o Paulo colocando, vem uma energia da minha testa e nuca, como se tivesse um espírito entrando e saindo. Você crê o que acha que parece loucura, mas não é. Paulo, eu já conversei contigo às vezes no privado. Na minha avaliação, claro que nós precisávamos conversar mais, mas na minha avaliação você tem mediunidade, você tem uma sensibilidade mediúnica, por isso você consegue perceber os espíritos. Isso que você sente, a energia na nuca, nos coisas, isso aí na realidade são as vibrações dos espíritos que estão ao teu lado que você percebe e por isso você sente, mas isso não é loucura da sua cabeça, tá bom? Isso é sensibilidade mediúnica. A Soraya coloca, já ouvi 2 vezes voz de criança me chamar e me chamava de mãe. Tá? Você também, Soraya, nós já vimos que você também tem uma sensibilidade, então isso pode ser uma audiência, tá? Mas não um lugar assombrado. Vamos lá, então vamos entrar nas perguntas de Kardec. A primeira pergunta que Kardec fez foi a seguinte: os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também a coisas? E o que nos responde a espiritualidade? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, como vocês colocaram aí, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Então, ele diz, depende da elevação, porque espíritos mais elevados não se prendem a determinados lugares. Todo apego a coisas materiais realmente demonstra inferioridade espiritual. Então, são espíritos mais inferiores que se prendem a determinados lugares ou mesmo as pessoas que habitam naquele lugar. E como não conseguem, digamos assim, desapegar, não conseguem ascender para outros planos mais elevados, ficam ali, habitando aquele local. Ok? Mas nós vamos desenvolver essas perguntas, avaliando se eles são espíritos maléficos, se podem ser espíritos benéficos, tudo isso nós vamos examinar aqui no decorrer do nosso estudo, tá? O Lucas coloca, no meu quarto parece que tem um espírito ao lado da minha cama, não sei se é medo. Vejam, pode haver sim. O Paulo também diz, por quê? Porque nós estamos rodeados de espíritos. No nosso lar, o ideal é que nós façamos o evangelho no lar, porque o evangelho no lar cria um campo de força magnético ao redor da nossa casa que não permite que espíritos imperfeitos, menos evoluídos, adentrem o nosso lar. A não ser nossos amigos espirituais, nós chamados, né, amigos familiares, que
têm permissão para adentrar o nosso lar porque vão nos ajudar. Mas espíritos mais inferiores que não têm esse objetivo, se não houver esse campo magnético, eles adentram o nosso lar como eles entram em qualquer lugar, porque as paredes não são obstáculos aos espíritos. Então, quem tem mediunidade, como me parece que é o caso do Paulo e do Lucas também, da Soraya, percebem os espíritos. No seu lar, se for um lar onde tem evangelho no lar, a probabilidade é de que sejam espíritos benéficos, familiares, que estão ali para ajudar, melhorar a ambiência fluídica da casa da gente, de todos nós. Se nós não fazemos, pode ser qualquer um, desde espíritos maléficos, zombeteiros, levianos, todos os tipos de espíritos, porque nossa casa não tem proteção, todos adentram, ok? Uns podem adentrar com o objetivo de nos prejudicar, outros adentram a nossa casa apenas por sintonia conosco, por alguma razão nós sintonizamos com eles, a nossa vibração foi a mesma que a deles, então eles se aproximaram e seguiram conosco. Às vezes nem nos conhecem, passam a nos conhecer a partir daquele momento que se ligam a nós e seguem conosco para os nossos lares, ok? Por isso o Evangelho no Lar é tão importante. Quem não sabe fazer o Evangelho no Lar, tem lá no meu canal, na playlist Perguntas e Respostas, o que é o Evangelho no Lar, falando da importância, como fazer, tudo explicadinho. Mas nós não podemos deixar de fazer o Evangelho no Lar, ok? Aí, aqui, vamos continuar. O Kardec pergunta: os espíritos errantes, que são esses que estão no plano espiritual, esperando uma reencarnação, uma próxima reencarnação, têm lugares de sua predileção? Porque, em tese, os lugares assombrados não são pessoas que têm preferência por um determinado lugar. Então, ele pergunta, esses espíritos têm normalmente predileção por determinados lugares? Aí nos diz a espiritualidade, ocorre ainda o mesmo princípio, que é, depende da elevação. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão onde encontram o que gostam. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea. Por que momentânea? Porque todos vamos evoluir. Não enquanto ele ainda é imperfeito. Preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Claro, meus amigos, espíritos mais evoluídos sabem que muito mais importante que lugar, que um objeto, uma coisa material, são os nossos sentimentos, são as pessoas que detêm por nós um sentimento de carinho, de amor. Na realidade, o que une verdadeiramente as pessoas e o que, não digo que prende, mas que mantém os espíritos ligados, são, na realidade, os sentimentos e as emoções, e não um lugar. Isso aqui, quem se prende a um lugar ou as pessoas que lá estão, isso denota sempre uma inferioridade espiritual, ok? A Bruninha coloca, mediunidade todos têm, em níveis diferentes. Pode e deve ser usada para o bem. Procure um centro para entender melhor e trabalhar. Exatamente. Estudar, primeiro, porque o estudo nos tira da ignorância e nos faz compreender o porquê das coisas. Nos faz entender por que eu tenho mediunidade, para que ela serve, como eu posso utilizá-la, como eu posso trabalhar no bem. Então, estudar sempre, para depois desenvolver a mediunidade de forma bem orientada e adequada. E um centro espírita sério, confiável, é o local apropriado para isso. Porque, como eu falei aqui, eu posso dar toda a teoria para vocês, mas a prática eu não tenho como fazer via internet, não tem como. A Núbia coloca, tô cansada. Boa noite, tô cansada, mas vamos já levar a sua energia aqui com a nossa live, com os nossos questionamentos. Você vai terminar bem tranquila. Vamos lá. Soraya coloca, eu estou fazendo evangelho toda semana. Muito bem, Soraya. A Daiana diz, Evelyn, só uma pessoa fazendo evangelho no lar já protege o lar para todos que laboram com quem faz o evangelho? Ou seja, várias pessoas residem no ambiente, só eu faço, as outras pessoas não fazem. O ambiente está protegido? Claro que está. Claro que está. Agora vamos lá. Contudo, tem sempre um porém, tá? Fica protegido sim, mas dependendo das outras pessoas que habitam na casa, se elas estiverem com uma frequência muito baixa, é possível sim que um espírito, por exemplo, quando ela vem, essa pessoa vem da rua e ela está acompanhada por um espírito, quando ele adentra, ele já percebe
a condição fluídica daquela casa, ele já percebe. Então, o normal é que ele não adentre, a pessoa adentra e ele não consegue, mesmo estando acompanhando aquela pessoa que mora ali, que não realiza o evangelho no lar, porque você não protege só a pessoa, ok, Dayana? Você protege o ambiente. Mas, em algumas situações, a conexão ela é tão forte, é como se houvesse uma simbiose tão grande entre aquela pessoa que não faz o evangelho no lar e o espírito, é como se eles estivessem realmente, às vezes, um processo obsessivo tão grande, há uma simbiose, tá? Tão grande, que ele, quando ela abre a porta, é como se eles fossem um só. Ela entra, ele entra junto. Diferente de quando tem um espírito que está acompanhando, ele não está ligado de forma simbiótica naquela pessoa. Compreende? É diferente. Então, nesses casos de obsessão, principalmente obsessões mais graves, onde há essa união mais forte, ele vai adentrar. Só que, na hora do evangelho no lar, ele vai ser tanto, todas as pessoas que moram na casa, quanto os espíritos que lá estiverem, vão ser beneficiados com o evangelho no lar. Porque durante o evangelho no lar, tem uma equipe da espiritualidade amiga ali trabalhando por aquele lar. E vocês acham que eles não vão ajudar aquele espírito obsessor que está necessitado? Com certeza vai. Então, ele vai adentrar, mas ele vai ser beneficiado pelo evangelho no lar, porque a espiritualidade que lá está ajuda e ampara todos que moram naquela residência. Não só na residência, eles ajudam até os vizinhos, o bairro, tudo, na realidade, ali ao redor, acaba sendo beneficiado pelo evangelho, tá bom? Tem horário específico para fazer o evangelho? Com certeza tem. E tem que ser assim, porque a espiritualidade se programa para estar lá, para ajudar, fluidificar, auxiliar aquela família. Então, eles têm que se organizar no plano espiritual. Se nós fazemos o evangelho a qualquer hora, não há, claro, que uma forma para eles se organizarem, se planejarem para estar conosco, ok? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí, Kardec diz: uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Então ele diz, olha, nós já sabemos que espíritos que se prendem a determinados lugares são espíritos imperfeitos, mas eles são necessariamente maus? O que é que nos diz a espiritualidade? Seguramente que não. Claro que não. Existem espíritos imperfeitos, com pouca evolução, mas que não são espíritos maléficos. Ele diz: um espírito pode ser pouco avançado sem ser mal por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens? Ou seja, todo homem que não tem evolução espiritual é uma pessoa, ou que não tem intelectualidade, que não tem todo conhecimento, é uma pessoa ruim? Quantas pessoas simples que não têm conhecimento e não são pessoas ruins, certo? Então ele diz, tem pessoas que são imperfeitas, ficam presas a lugares, mas são pessoas boas, que não têm um coração ruim, ok? Aí eu vou pular algumas perguntas, que eu vou trazer as perguntas mais importantes para o nosso debate, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte: os espíritos que se reúnem nesses lugares têm para isso dias e horas de predileção? Muitas vezes as pessoas pensam, isso acontece só à noite, na madrugada e tal. Existe isso? O que é que nos diz a espiritualidade? Não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e, com isso, não se inquietam. Ou seja, não importa para o espírito se é manhã, tarde ou noite, dia tal, hora tal, não importa. Quem lá está e se eles desejam realizar esses fenômenos, eles farão isso independentemente do horário, tá bom? Eles podem até fazer à noite, porque eles sabem que as pessoas têm mais receio, ficam mais amedrontadas e são espíritos um pouco mais maléficos que querem causar um distúrbio, um temor, eles vão dar preferência ao horário da noite, não que eles precisem disso, mas para fazer com que o temor, o medo, a dificuldade seja maior no período da noite, porque à noite, normalmente, as pessoas têm mais medo. Então, é uma forma de ampliar aquele receio, mas não que eles precisem da noite para isso, tá bom? Aí ele diz assim, já vou aí com vocês, tá? Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? Perguntou exatamente isso que eu coloquei. Aí ele diz, a impressão produzida sobre a imaginação
pelo silêncio e a obscuridade, ou seja, a nossa imaginação com o silêncio e a obscuridade faz com que as coisas acontecem mais fortemente. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir, mostrando que isso não faz a menor diferença. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se creem serem os mais propícios. Não tem isso. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Ou seja, isso de horário, de meia-noite, isso aí na realidade é crendice, tá? Mas os espíritos podem se utilizar disso para nos atormentar e nos amedrontar, mas que isso não exerce influência nenhuma. A Bruna coloca, fazer sempre prece, um Pai Nosso sempre manter bons pensamentos ajudam muito a atrair bons espíritos, além do Evangelho no lar, que é essencial. Bruna, você já adentrou lá na frente do nosso estudo, então como você já começou a colocar as sugestões, eu vou para essa pergunta, justamente em cima do que a Bruninha disse. Pergunta Allan Kardec, há um meio de os expulsar? E aí eles nos respondem, sim. E o mais frequentemente, o que se faz para isso, os atrai ao invés de os distanciar. Ele vai dizer depois. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e não tereis, senão bons espíritos ao vosso lado, que é o que a Bruna nos colocou. Exatamente quando nós fazemos o Evangelho e aplicamos o Evangelho Rediviva em nossas vidas, nós estamos entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, deixando o nosso ambiente do lar protegido. Então, os espíritos que estão nessa condição de inferioridade, eles têm duas opções. Ou eles, digamos assim, também se melhoram, através de todo aquele amparo, de todo aquele auxílio que a casa recebe, através do Evangelho no lar e da espiritualidade que chega, ou eles se afastam de lá, vão para outro ambiente, vão para outro lugar, se eles quiserem permanecer naquele proceder, naquela inferioridade. Mas naquele lar eles não vão continuar, porque aquele lá não vai mais oferecer para eles um ambiente propício para isso. Percebe? Então a Bruninha já deu, no meio da nossa live, a solução para esses problemas. A Sam lhe diz, mas é de preferência fazer sempre no mesmo horário e no mesmo dia. É como se você fosse marcar um horário com os espíritos de luz e amigos. Exatamente, é exatamente isso. Nós marcamos um encontro com os espíritos de luz. Então, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Se nós formos viajar, naquele dia nós não pudermos fazer o Evangelho, avisar com antecedência. Pelo menos 24 horas de antecedência. Orar, explicar que, sei lá, vamos estar viajando, naquele dia não vai ser possível realizar o Evangelho. Ou eu vou fazer o Evangelho no lugar que eu estiver viajando, em algum lugar. Então, nós precisamos avisar, porque senão a espiritualidade chega lá para fazer o Evangelho e a casa está vazia, tá? Então, eles têm um compromisso conosco e nós precisamos também ter um compromisso com eles. Então, se eu não puder fazer, avisar a espiritualidade, tá bom? A Daumi coloca, mas meu marido não permite que eu trabalhe no passe, o que eu faço? Veja, muitas vezes, para nós vivermos em paz, para que nós possamos viver num ambiente tranquilo, e quando nós estamos em família, nós precisamos muitas vezes renunciar a algumas situações, algumas coisas para viver bem, tá? Então é o caso de você refletir. Mas veja, o fato de você eventualmente não trabalhar no passe para harmonizar o seu lar, não significa que você não vai estar protegida. Você que faça o seu Evangelho no lar, suas preces, faça quietinho, com certeza a espiritualidade vai lhe ajudar, com certeza a espiritualidade vai estar no seu ambiente, vai ajudar você, vai ajudar o seu marido. E o que importa é o seu coração. A espiritualidade sabe que naquele momento você está renunciando a um desejo seu em benefício da harmonia do seu lar. Então, com certeza, vai ter uma validade naquele momento, aquele teu gesto, porque nós muitas vezes deixamos de fazer o que nós queremos pelo outro. Isso é caridade. Às vezes caridade, como nós chamamos, caridade pelo sacrifício, quando você prejudica de uma certa forma a si mesmo pelo bem do outro. Uma mãe, por exemplo, que não se alimenta para dar alimento para os filhos, é caridade por sacrifício, porque ela está comprometendo a própria saúde dela de alguma forma em benefício daqueles que ela ama.
tá? Então, claro, não é que nós temos que fazer isso o tempo todo, não é isso. É só para vocês entenderem que, muitas vezes, renunciar a algo que é do meu interesse pelo próximo também é caridade, tá? Então, não se preocupe, faça o que você achar melhor para a harmonia do seu lar e continue orando, fazendo suas preces, fazendo o evangelho no lar da Almi, que você vai ser sempre amparada e auxiliada pelos amigos queridos da espiritualidade. Aqui, Katia Vidorizanata. Não sei pronunciar isso. Faz pouco tempo que comecei a frequentar o centro espírita. Numa noite eu estava lá, senti um sopro na minha nuca. O que você me diz? Que muito provavelmente, se não foi alguém, uma pessoa encarnada que fez isso, tirando alguma gracinha, alguma coisa, claro que pode ter sido um espírito e você tem sensibilidade mediúnica e percebem. Os médios que têm mediunidade, os médios já têm mediunidade, né? Mas quem tem uma mediunidade mais, eu digo, mais aflorada, mais uma sensibilidade maior, percebe. Se os espíritos tocarem você, você sente. Se os espíritos assoprarem você sente. Se eles estiverem com um cheiro, você percebe. Se eles estiverem com perfume, um odor agradável, você sente, tá? Então, exatamente, é isso que caracteriza a mediunidade ostensiva, que são aquelas pessoas que têm uma facilidade maior de perceber, de sentir a presença dos espíritos. Todos nós podemos ser intuídos. Então, somos mais ou menos médiuns, mas os ostensivos percebem os espíritos muito mais fortemente. Então, um sopro na nuca, não é todo mundo que percebe, mas quem tem uma mediunidade mais forte, uma sensibilidade maior, pode perceber, tá bom? Então, para mim, se não foi uma pessoa encarnada, é um indicativo de que você tem mediunidade. Os ovoides entram neste tema? Não, Flavinha, não. Porque os ovoides, nós vamos estudar isso quando nós formos estudar a obsessão, tá? Os ovoides é o caso que nós chamamos de obsessões graves, tá? Os ovoides são espíritos que são... quando está falando daqueles espíritos que ficam acoplados, né? Numa simbiose. Pode ser, mas os ovoides, eles perdem a consciência, tá? Então, eles podem estar acoplados a alguém, eles vão entrar, mas eles não têm nem consciência de que eles estão acoplados no corpo de uma pessoa encarnada. Esse caso que eu falei, de um espírito que está num caso de simbiose, ele não se encontra na condição de ovoide ainda, com a consciência comprometida, tá bom? São espíritos que estão ligados, mas conscientes, com o seu corpo perispiritual perfeito, mas que estão numa simbiose mental tão grande que adentram junto com o espírito, tá? Então, o caso de ovoides, eles adentram, mas não porque eles querem, tá? Porque os ovoides, eles são acoplados muitas vezes nos obsidiados, muitas vezes por outros espíritos maléficos. Eles nem sabem o que está acontecendo, tá bom? O Diogo diz, Evelyn, muito bom esse estudo, também acho. Em agrupamentos espíritas que participei, já vi chegarem pessoas relatando casos de movimentação de objetos e demais fenômenos que realmente cessaram após a evangelização. Exatamente, cessam mesmo depois. E nós já sabemos que isso, nós já estudamos lá atrás, que são o quê? Os fenômenos de efeitos físicos. Há sempre um médium de efeitos físicos doando o ectoplasma para oportunizar os fenômenos nas chamadas casas ou os lugares assombrados, porque esses fenômenos que agridem os sentidos, os nossos 5 sentidos, são o que nós chamamos de efeitos físicos, e tem sempre um médium de efeitos físicos dentro da casa ou na vizinhança, tá? Às vezes o médium de efeitos físicos não está lá dentro da casa, não. Está fora, e eles utilizam o ectoplasma daquela pessoa, daquele médium, para realizar os fenômenos, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ele diz o seguinte, se é assim, por que, pois, certos espíritos anunciam a sua chegada e as suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo, sexta-feira 13, então, hein? Aí ele diz, são espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, há os que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais. É só nós mostrarmos que, na realidade, através do estudo, como o Diogo também colocou, estudar, através do estudo e do conhecimento, nós vamos dizer para eles que nós sabemos que, na realidade, aquilo ali não precisa dia, não precisa hora, não precisa nada disso. E eles vão perceber que nós não somos, digamos assim, nesse tema, ignorantes, tá bom?
O Paulo diz, sinto a presença nos ouvidos também. Claro, porque Paulo, quem tem mediunidade, por exemplo, de audiência, que é aquela capacidade de ouvir, sente também, tá? Então, às vezes parece um barulho, começa às vezes com um sopro, às vezes um barulhinho como se estivessem cochichando, mas nós não conseguimos compreender. E pouco a pouco, quando você começar a continuar estudando e trabalhar na mediunidade, isso vai, digamos assim, evoluindo e vai se tornando mais claro. E aí, em vez de ser um cochicho, um barulho, um sopro, você vai começar aos pouquinhos a compreender o que eles estão falando, tá bom? Mas isso é um processo de desenvolvimento da mediunidade, tá bom? Uma medida, por isso que nós precisamos estudar e trabalhar, porque o desenvolvimento equilibrado e o estudo amplia as potências mediúnicas, ok? Mas vamos voltar para cá e depois voltamos para lá. Os espíritos, pergunta Kardec, voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? Aí ele diz, o corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer, que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. Claro que, na realidade, os espíritos não vão mais ficar ligados ao corpo físico. Só se forem muito, muito, muito materializados e apegados ao corpo, é que podem ficar um pouco, ou temporariamente, presos ali naqueles restos mortais, tá? Mas se não, eles vão se apegar, se prender às pessoas e não aos restos mortais. Aí eles perguntam, as preces, Kardec pergunta, as preces que se lhes fazem em seus túmulos, lhes são mais agradáveis e os atraem para aquele lugar em relação a outro, já que está sendo, digamos assim, se nós estamos rezando no cemitério, isso atrai os espíritos para aquele local, quando eu estou fazendo uma prece no cemitério, porque nós não estamos falando de lugares assombrados, de atração de espíritos para determinados lugares. Aí Kardec diz o seguinte, Kardec não, os espíritos, sabeis bem que a prece é uma evocação, que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação, quanto mais fervorosa e sincera ela é. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento, e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, que se sensibiliza com isso. É sempre o pensamento, todavia, que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre quem ora, porque fixa a atenção da pessoa e não sobre o espírito, ou seja, quando eu vou num cemitério, no túmulo de algum familiar, aquilo faz com que eu concentre a minha mente, o meu pensamento nele, tá? Então serviu, digamos assim, para atrair o meu pensamento, para ligar ao meu pensamento aquele espírito. Mas ele vem atraído pelo meu pensamento e não pelo lugar, não porque os restos mortais dele ali estavam ou estão, tá bom? Mas sim pelo pensamento. Aí Kardec pergunta, então, segundo isso, a crença nos lugares assombrados não é falsa? Não parece falsa? Aí ele diz, dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem sê-los por certos lugares, onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. E aqui é um assunto fundamental para nós agora. Ele diz, parecem fazer morada nesses lugares até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Então, nós precisamos fazer o quê para solucionar também essa situação? Além de atrair os bons espíritos, procurar identificar o porquê desses corações estarem ali. Qual é a necessidade deles? Porque muitas vezes eles não estão ali para fazer mal. Eles muitas vezes têm algum pedido a fazer, ou são espíritos que precisam de preces, de orientação, de entendimento, tá? Então existem várias razões, por isso que o ideal é que nós possamos, se tivermos mecanismos para isso, identificar o que eles precisam, para que nós possamos ajudá-los, tá? São sempre espíritos mais necessitados, inferiores, então cabe a nós, que já temos mais entendimento, ajudá-los. Se eu faço a caridade com os encarnados, por que eu não vou fazer a caridade com os desencarnados? Tenho que fazer também, tá bom?
A Bruninha coloca, eu faço, Evelyn, o evangelho no lar sozinha. Meus pais são católicos, mas eles não entendem muito bem. Então, prefiro fazer sozinha. Faça, minha querida, não tem problema nenhum. Saiba que eles também estão sendo amparados e assistidos, tá? Todos do lar. Aí o Paulo diz, vou ter que procurar tratar o espiritual. Com certeza, Paulo, com certeza. Desde o início nós conversamos sobre isso, lembra? Tem que tratar o teu lado espiritual, isso é fundamental. Para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, tudo. Aqui, a Damiane pergunta, você já teve contato com algum espírito desencarnado? Já, Damiane, porque eu trabalho em reuniões mediúnicas, tá? Já, mas só desligar aqui o alarme. Há mais de 10 anos que eu trabalho em reuniões mediúnicas, tá? Reuniões mediúnicas de assistência aos espíritos e mais recentemente de desobsessão. Então, nós temos contato, sim. Agora, se você quer saber se eu já vi um encarnado, eu individualmente, dentro da mente, porque a evidência ela pode ser externa, quando você vê como você vê um encarnado, ou uma luz, um clarão, e ela pode ser interna, na sua mente. A minha evidência ela é interna, ela é na minha mente, ela não é a evidência externa, tá bom? Mas o contato com o espírito, sim. A Viviane Fernandes da Costa pergunta, boa noite, minha querida. Tem um tempo mínimo para quem faz evangelho no lar sozinha? O tempo varia entre 10 e 20 minutos, estando com uma pessoa ou várias pessoas. Não se recomenda evangelhos longos, evangelho no lar, tá? O que nós fazemos no dia de terça-feira com vocês é estudo do evangelho. Então é 1 hora de estudo, que é o tempo que nós fazemos no centro espírita. Mas o evangelho no lar, no máximo estourando 30 minutos. É mais do que suficiente. Então varia entre 10, 15 e 20 minutos, tá bom? Dependendo do tamanho das preces, dependendo da leitura do evangelho que se fizer, você pode estender um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas se você fizer sozinha em torno de 10 minutos, 15 minutos, tá bom, minha querida? Vamos ver, tem mais alguns aqui. A Cledija. As 2 últimas semanas fiz o evangelho no lar em horário diferente, mas antes eu conversei em pensamento com a espiritualidade. Eles aceitam dessa forma? Hoje vou voltar a fazer no horário de antes. Veja, Cledija, você pode, mas isso é exceção. Situações excepcionais. O certo é você ter um horário e um dia fixo. Então veja, pense, qual é o dia que você menos sai de casa, qual é o horário que você normalmente está em casa e escolha esse horário. É uma situação excepcional você não fazer, aí você avisa. Mas você não pode, olha, essa semana eu vou fazer tal dia, tal hora. Na semana que vem eu já vou mudar. Não, ok? Sempre escolher. É uma situação excepcional, ok? A Arafarego, só pode fazer o evangelho no lar por algum vídeo? Se pode fazer o evangelho no lar por algum vídeo do YouTube, você pode aprender a fazer o evangelho no lar com o vídeo do YouTube. Eu tenho um vídeo, como eu falei, lá na playlist Perguntas e Respostas, que ensina e orienta direitinho a fazer o evangelho no lar. Mas o ideal é que você faça na sua casa, que você abra o evangelho. Por quê? Porque durante o evangelho, meus amigos, a espiritualidade amiga, além de estar presente, ela traz espíritos necessitados para ouvir o evangelho, para que eles se esclareçam. Nós não estamos rodeados de espíritos ainda materializados, inferiorizados, que ficam por aqui habitando a terra conosco? Esses espíritos, quando tem um evangelho próximo, a espiritualidade amiga leva esses corações para ouvir. Então, o ideal é que você possa fazer a leitura em voz alta, para que você possa fazer observação. É mais produtivo, é mais a energia que envolve, não que você não possa, tá? Você pode, se você realmente não souber, estiver insegura no primeiro momento, mas o ideal é que paulatinamente você vá tentando fazer sozinha mesmo, tá? A Bruninha coloca, eu faço o evangelho no lar com a Camila do Sendo Live Espiritismo, mas todos os dias leio uma passagem do evangelho. Excelente, muito bem, tá? Nada impede de fazer os estudos do evangelho pela internet. Por exemplo, eu toda semana faço com vocês aqui na terça-feira, certo? Então pode ser que assim, Evelyn, eu faço contigo toda terça-feira. Já resolve? Claro que resolve. Claro que resolve, queridos amigos, não tem problema nenhum, se vocês quiserem fazer. Mas é importante também que vocês saibam fazer sozinhos. Por quê? Porque o evangelho normalmente é 1 vez por semana, certo? É o mínimo para o resto da nossa vida.
Mas quando os problemas se avolumam, quando as dificuldades estão, digamos assim, maiores, quando nós estamos mais frágeis emocionalmente, uma vez por semana é pouco, não resolve. Nós precisamos, é igual quando nós estamos com doentes, nós não precisamos tomar remédios diariamente, uma vez por semana muitas vezes não resolve, certo? É a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados espiritualmente, só o evangelho que eu faço com vocês na terça-feira é pouco. Talvez vocês precisem fazer o evangelho diariamente. E aí, vocês, se não tiver uma live, se não tiver alguém fazendo, vai deixar de fazer? Não. Você faz sozinho, não tem problema nenhum, tá? E aí você faça 2, 3, 4 vídeos, assim, até 7 dias por semana, se necessário for, até que a situação regularize, vocês fiquem bem, mais equilibrados, mais fortalecidos espiritualmente, aí volta para uma vez por semana e pode fazer uma vez por semana na live, aqui ou em outros canais, tá bom? O Lucas diz, por que você não faz um canal no YouTube? Nós já temos, Lucas, um canal no YouTube chamado Conhecendo o Espiritismo. Já tá lá também, temos vários estudos, vários vídeos, tá bom? Dá uma olhadinha lá, qualquer dúvida é só nos perguntar. Mas nós temos um canal, o link do canal tá inclusive na biografia aqui do Instagram. É só clicar que já vai direto lá no canal do YouTube. Tá bom? E tenho também um portal, tá bom? Portal www.conhecendoespiritismo.com.br. Lá também tem o blog, onde eu escrevo vários artigos, de perguntas, conversando sobre vários temas, tá? Então nós temos, além do Instagram, o YouTube e também o portal, tá bom? Vamos então aqui, depressão também, algum tipo de obsessão? Com certeza. Depressão, há sempre um processo obsessivo. O que acontece é que pode ser uma obsessão simples, que é uma inicial, ou um processo de fascinação, que ela já é um pouquinho mais grave, ou até mesmo um processo de subjugação, que é a obsessão grave, tá bom? Mas depressão sempre tem um processo obsessivo junto. Nós nunca estamos sozinhos, tá bom? Nem para o bem, nem para o mal, ok? Vamos voltar um pouquinho para cá e depois nós voltamos para as perguntinhas de vocês. Aí ele pergunta, os lugares assombrados são sempre por antigos habitantes dessas residências? Ele diz algumas vezes, mas nem sempre. Porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não vai se ligar a esses lugares. Os espíritos que assombram certos lugares, frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam atraídos para esses lugares por simpatia a certas pessoas. Então pode ser que eu fique presa ao lugar pelo local, ou porque por um capricho, porque eu quero causar algum constrangimento, porque eu quero rir muitas vezes da incredulidade ou do medo das pessoas, ou porque eu possa estar sendo atraído por alguma pessoa que mora naquele lugar. Aí ele diz, é racional temer os lugares assombrados? Aí ele diz, não é racional. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço, procuram antes se divertir à custa da credulidade, da covardia das pessoas. Mais do que fazerem mal propriamente dito, eles querem se divertir, ok? Ele diz, lembrem, há espíritos por toda parte, em qualquer parte que tu estejas. Então, nós vamos estar sempre com eles ao nosso lado. Mesmo nas casas mais pacíficas, há espíritos bons, positivos, familiares, mas há espíritos. Então ele diz, não parecem geralmente frequentar certas habitações, senão porque nelas encontram ocasião de manifestar a sua presença. Então eles podem querer brincar, podem querer pedir alguma ajuda, podem querer, digamos assim, dar um aviso, podem querer, por exemplo, mostrar que existe a vida após a morte, que existe a imortalidade da alma. Então eles estão ali dando provas da imortalidade da alma, muitas vezes numa família de pessoas incrédulas, que não acreditam na imortalidade da alma e na vida após a morte, certo? Então existem várias razões, nem sempre serão espíritos maléficos, nem sempre, ok? Mesmo em espíritos, me perguntaram, Evelyn, pode ter a espiritualidade superior, digamos assim, administrando aqueles fenômenos? Pode, não, ela não vai estar fazendo diretamente, tem espíritos inferiores que estão operacionalizando os fenômenos, mas muitas vezes pode ser por determinação da espiritualidade que quer chamar a atenção de alguma das pessoas daquela casa para a vida espiritual,
para que aquela pessoa possa buscar explicações, entendimento, estudar, ir ao centro espírita, sair da ignorância e realmente conhecer os princípios da doutrina espírita e conhecer sobre a vida espiritual. Então tudo foi planejado, percebem? Para que aquilo ali, para aquele desfecho de irem buscar um centro espírita acontecer, tá bom? Então ele diz, há pessoas muito boas que são alvos de tormentos de maus espíritos, ou seja, mesmo as pessoas boas que fazem o bem, que vivenciam o evangelho, podem passar por situações como essa? Aí ele diz, se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer a sua paciência e excitá-las, auxiliá-las a serem ainda melhores, porque elas vão ajudar esses corações. Mas, crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude que as têm. Não basta eu falar, eu tenho que exemplificar. Aquele que possui qualidades reais, geralmente ele mesmo as ignora e delas não fala. Então as pessoas verdadeiramente boas, mais evoluídas, elas não falam das suas qualidades, das suas virtudes, certo? Porque a humildade faz parte da elevação. Então se eu não fico divulgando aquilo que eu tenho de bom, isso é um sinal de humildade, ok? Aí ele finaliza, antes de nós irmos para as últimas perguntinhas, ele diz, o que se deve crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados, que é o que nós cansamos de ver em filmes. Ele diz, tendes visto frequentemente esse meio ser bem sucedido? Ele pergunta, a espiritualidade mesmo pergunta, você tem visto o exorcismo dar certo? Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo se tornando visíveis, mas não fazem jamais um barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que tu podes aliviar orando por eles. De outras vezes são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós, viu? Quando colocaram no início que podia ser espíritos amigos, também pode ser espíritos amigos que querem provar a sua presença e que estão perto de nós. Então não pensemos que é sempre alguma coisa ruim. Pode ter um fundo bom nessa história, mas precisamos conhecer, ok? Aí ele diz, ou ainda espíritos levianos, mas, ele diz, como aqueles que perturbam o repouso com o alvoroço são quase sempre espíritos que se divertem, o melhor a fazer é rir deles, cansar, deixar que eles se cansem. Eles vão vendo que não conseguem nem amedrontar, nem impacientar. E assim eles param com aqueles fenômenos, porque eles percebem que, eu já sei o que é, eles não me amedrontam mais, então perde a graça. Aquilo só é bom para eles enquanto eles fazem medo. Depois que eles percebem que nós, pelo conhecimento e pelo aprendizado, já não nos sentimos, digamos assim, afetados com aquela situação, aí eles param. Ok? Então, Kardec finaliza dizendo o seguinte, resulta das explicações, então, acima, que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem por preferência, mas que não têm para isso necessidade de se manifestar fisicamente a presença por efeitos mais sensíveis. Ele quer dizer o seguinte, nós estamos rodeados de espíritos, mas nem sempre os espíritos têm interesse em se fazerem perceber por efeitos sensíveis. Alguns sim, que querem se divertir, querem mostrar que estão presentes, dar sinal da imortalidade da alma, pedir alguma coisa, mas outros ficam vivendo conosco, muitas vezes no mesmo ambiente e nunca dão sinal de vida, ok? De forma direta, né? Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mau, mas ele pode aí morar sem jamais produzir qualquer manifestação, ok? E por fim ele diz, sempre, e são espíritos mais inferiores, ele diz, espíritos que se apegam a localidades ou coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores podem não ser maus.
e nem ter intenções maléficas, ok? E aí ele finaliza esse capítulo, tá bom, meus queridos amigos? Vamos então ver as últimas perguntas, os últimos comentários de vocês para nós finalizarmos. A Núbia diz: hoje não estou bem e me cuido faz 9 anos. Mas é normal, Núbia, nem sempre nós estamos bem, nem sempre nós estamos com a sintonia tão boa. Minha sugestão, minha querida, orar, fazer o evangelho. Nesses dias, fazer o evangelho é primordial, para que você possa dormir bem, para que você possa realmente terminar o dia um pouco mais serena, com o coração melhor, tá bom? A Elaine coloca: não sou ela, mas os espíritos não podem criar depressão. Porém, eles aproveitam para obsediar o depressivo. A maioria tem. Exatamente, Elaine. Muito boa a tua observação. Muito boa. Ela disse: não são eles que criam depressão, ok? Na realidade, a obsessão é sempre sintonia. Ele só se aproxima de mim porque eu abri sintonia. Então, sou eu que fragilizo a minha vibração, fragilizo o meu ânimo e vou entrando num processo de tristeza, atraio os espíritos inferiores, sintonizo com eles e aí eles podem potencializar o meu processo depressivo. Mas eles não dão causa, eles podem, digamos assim, me dar uma sugestão, mas sou eu que capto aquela sugestão, que eu abraço aquela sugestão e aí eu vou dando causa à depressão. Então a Elaine, essa ressalva da Elaine foi fundamental para que nós não comecemos a culpar os espíritos por tudo. Eles não, tá? Eles aproveitam uma brecha que nós mesmos damos, ok? Obrigada, Elaine, querida, pela sua observação. Aqui a Núbia diz: não quero fazer nem orações. Pois é, nesse caso, aí você não, o que você faz? Se você não faz oração, você não quebra o link que você tem com a espiritualidade inferior. Porque para que você seja ajudada, você precisa atrair a sintonia dos bons e quebrar, neutralizar essa influenciação. Eu sei que é difícil, mas você precisa tentar, porque é isso que vai fazer com que quebre a influenciação negativa e você seja amparada. Seu anjo da guarda, ou amigo protetor, está do seu lado, querendo ajudar você, dizendo assim: Núbia, eu estou aqui, me chama, por favor, me chama que eu vou te ajudar. Você precisa, digamos assim, ligar o telefone, senão o telefone fica ligado só do lado de lá, mas você não pega o telefone para falar com ele. E ele não vai ter outro meio de te ajudar se não for através da prece, ok? Vou fazer uma prece antes de terminar, Paulo. Sim, vamos fazer uma prece, Paulo, para terminar nossa live, tá bom? Tem rapaz do trabalho que tem. Faça uma prece por ele também. Coloque ele também nas suas preces, tá bom, Paulo? Para que ele também possa ser auxiliado. Evelyn, sobre os cheiros, vocês me fez lembrar, algumas vezes dentro e fora de casa já senti cheiro de flores, mas não tinha nada que pudesse ser flor no local. Pode ser espíritos com esse cheiro? Pode. Normalmente cheiros de flores são espíritos familiares, tá? Que é um cheiro agradável. Então são espíritos muitas vezes familiares que fazem uma forma de dizer que eles estão ali, presentes, junto conosco, nos auxiliando. Então cheiros bons de perfume, de flores, normalmente é o indicativo de espíritos familiares e mais superiores. E os cheiros mais ruins são indicativos de que tem um espírito mais necessitado, precisa das nossas preces, espírito que precisa da nossa ajuda, tá? Lembrando sempre, mediunidade é para ajudar. Não é, Evelyn, percebo um espírito ruim, quero me distanciar dele, quero que ele vá embora, não quero que ele fique aqui. Veja, se eu percebo a presença dele, eu posso ajudá-lo. Então, cabe a mim, naquele momento, fazer o evangelho no lar para aquele coração, para que ele possa, assim como a Núbia está triste, ele também pode estar. E ele, assim como o evangelho no lar vai ajudar a Núbia, vai ajudar aquele coração também, tá bom? Então, nós precisamos exercer a caridade com todos, não só com os encarnados, tá bom? Meus amores, a Márcia agradecendo por tudo, nós também agradecemos, minha querida, tá? Nós temos já 1 minutinho e meio para finalizar. Uma das solicitações que fizeram para melhorar o nosso Instagram é que nós fizéssemos as preces no início e no fim dos nossos estudos, tá? Nós estávamos fazendo só no início, então nós vamos fazer agora no fim, tá? Então vamos nos concentrar para agradecermos a Papai do Céu por esse estudo, ok? Então vamos lá. Também fechando os nossos olhos nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade sublime desse estudo maravilhoso, queremos, Senhor Jesus, te agradecer do fundo do nosso coração.
Sabemos o quão importante é este aprendizado, para que através dele nós possamos não apenas nos esclarecer, mas acima de tudo aprender a melhor maneira, a melhor forma de trabalhar com a mediunidade, ajudando a tantos corações que sofrem e necessitam conhecer a tua palavra. Então, mestre querido, muito obrigada pelo estudo de hoje. Que tu possas permanecer com todos nós em nossos lares, amparando-nos, fortalecendo-nos e auxiliando-nos nessa caminhada em busca da evolução e do progresso. Fique sempre conosco, mestre, e nós contigo. Hoje e sempre, que assim seja. Ok, meus amigos queridos? Então, muito obrigada. Quem ainda estiver com perguntas que eu não tenho tido a oportunidade de responder, podem me encaminhar no direct, tá? Que eu respondo para vocês. Muito obrigada pela presença, adoro sempre estar com vocês. Amanhã tem Rosas do Evangelho, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande beijo a todos vocês, meus amores, e até semana que vem. Tchau!